Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que vocês estejam ouvindo. O meu nome é Lara Zaramella e esse é o podcast do Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosa. Esta generación tiene la revolución. No tenemos miedo. No tenemos miedo. É um fato curioso que a cada grande revolução volte à cena a questão do amor livre. Essa frase é do Engels, de 1883, e assim foi na Revolução Russa de 1917, tendo na figura de Alexandra Kollontai uma das principais expoentes dessa batalha na direção do Partido Bolchevique. É por isso que hoje, no especial Lutadoras, a gente vai mergulhar no mundo dessa bolchevique que organizou as mulheres trabalhadoras e lutou por um amor livre das amarras capitalistas. E para esse especial de hoje, a gente vai contar com a Cássia Silva, do Esquerda Diário Nordeste. Dá um oi pra gente, Cássia. Oi, gente! E também com a Lara Zaramella, do Centro Acadêmico de Letras da Universidade de São Paulo e também da Juventude Faísca. Dá um oi pra gente, Lara. Oi, gente! Bom, gente, eu não vou florear muito para a gente já ir rapidamente para a história da Alexandra Kollontai. A única coisa que é importante todo mundo saber é que a Kollontai vai atuar principalmente na Revolução Russa de 1917 e que, portanto, nesse episódio a gente faz várias referências a momentos da Revolução Russa que a gente não vai poder aprofundar tanto aqui. Então eu indico o episódio especial, um dos meus preferidos, inclusive, sobre a Revolução Russa e as mulheres. Ouçam que vale a pena. Mas então vamos lá. Cássia, conta pra gente. Quem foi Alexandra Kollontai? Vamos lá, gente. A Alexandra Kollontai, ela nasceu na Finlândia no dia 31 de março de 1872, numa família de nobres do Império Czarista, latifundiários. E o seu sobrenome, ele vem do seu primeiro marido, Vladimir Kollontai, com quem ela teve um filho. Esse aspecto privado da vida dela é importante destacar, porque ela foi uma lutadora que deu um combate muito forte contra as amarras que o casamento e a família trazem para a mulher, já desde muito jovem, inclusive, e contra a chamada dupla moral, que diferencia, o que deve ser a conduta do homem do que deve ser a conduta da mulher. De fundo, era ali também, que começava o seu profundo combate, na verdade, contra a submissão da mulher. Ela casa com 20 anos e, na sua autobiografia, que chama Autobiografia de uma Mulher Comunista Sexualmente Emancipada, ela coloca como foi a sua infância, a sua formação, de alto nível cultural, inclusive, e como o casamento, mesmo ela amando seu marido, acabava cumprindo um papel de jaula. Isso pelas suas próprias palavras. E isso porque o casamento dela já foi a contragosto, do que queriam seus pais, que queriam que ela arranjasse o marido, que bancasse ela. E, na verdade, ela escolheu um jovem sem dinheiro nenhum. Depois, a partir do seu contato com o marxismo, que começava a florescer na Rússia em 1893, 1896, ela conhece uma fábrica têxtil de 12 mil trabalhadores, entre homens e mulheres, e esse contato acaba decidindo a sorte da vida dela. Ela fala assim, na autobiografia, abre aspas, "Eu não poderia levar uma vida feliz e pacífica enquanto a classe trabalhadora estava tão terrivelmente escravizada." Fecha aspas. E ela conta também que essas aspirações dela levaram ela a ter divergências com o marido. Ele enxergava esse desenvolvimento dela como um desafio pessoal a ele, contra ele. E aí, em 1898, ela deixa o marido, deixa o filho com ele, inclusive, depois ela vai ter o filho de novo sob seus cuidados na Finlândia, para se desenvolver no marxismo. Ela entra em 1899 no Partido Operário Social Democrata Russo. E outro aspecto bastante marcante da trajetória da Kollontai aconteceu ali no marco da Revolução Russa, de 1905, que ela já estava elaborando escritos econômicos, políticos, e que ela começou a se dar conta de que precisava batalhar para que o Partido Russo incorporasse no seu programa as demandas das mulheres trabalhadoras. Já tinha o desenvolvimento do movimento sufragista, de mulheres lutando pelo direito ao voto, e a Kollontai travou também uma luta política com esse movimento. Porque ela enxergava, do ponto de vista dela, que tinha bastante aspectos de caráter de classe burguês. Ela estava identificando que o gênero unia as mulheres, mas a classe separava, porque mulheres estavam sendo exploradas também. Aí ela se joga no movimento de mulheres sufragistas russas, na perspectiva de batalhar para induzir o movimento da classe trabalhadora a incluir as pautas de gênero e, por outro lado,
traçar uma diferença dentro do movimento de mulheres, com uma perspectiva que colocasse as mulheres à frente de construir uma sociedade de superação da ordem vigente capitalista, que se utiliza, né, da opressão machista. Isso é importante, porque foi uma luta bem ativa em relação à direção do partido, inclusive porque ela chegou a organizar, junto a outras camaradas do partido, em 1907, gente, um clube de mulheres trabalhadoras. Eu acho muito interessante e forte. Inclusive, né, isso marca bastante a relação dela com o Partido Social Democrata Alemão. Por quê? Justamente por essa intensa atividade de organização das mulheres, e também por ter escrito um panfleto, para organizar uma greve da classe trabalhadora finlandesa, ela passa a ser perseguida pelo czarismo, e isso leva ela para uma fase de emigração política. Uma militância, gente, bastante clandestina, de exílio mesmo. Aí ela passa por vários países europeus, no início, e participa da primeira Conferência Internacional de Mulheres Socialistas, em 1907, organizada por, nada menos que a maior organizadora de mulheres socialistas, a Clara Zetkin, por quem ela relata, inclusive, ter muita admiração. E ela também desenvolve uma relação pessoal com o Karl e a Sofia Liebknecht, e a Rosa Luxemburgo, inclusive, quando imigrou para a Alemanha. Inclusive, lá na Alemanha, ela compõe com eles a oposição aos setores do Partido Social Democrata Alemão, que eram contra a votação dos créditos de guerra, em 1914, quando estoura a Primeira Guerra Mundial. Isso é outro marco na trajetória dela. Ela conta que ela se sentia bastante sozinha, que só encontrava apoio desses amigos e camaradas, que na verdade eram centrais na defesa da classe trabalhadora alemã e do mundo todo, né, da classe trabalhadora do mundo todo, porque a guerra na verdade significava colocar trabalhadores nos frontes de guerra em prol da conquista, em prol da sede de conquista que os capitalistas, imperialistas estavam travando entre si. E que depois ela ficou sabendo da posição do Lenin, do Trotsky, contra essa votação dos créditos de guerra. E, gente, ela estava presente no dia da votação no parlamento alemão, dia 4 de agosto, isso. E é nesse marco que ela começa a elaborar contra a política da guerra imperialista e se coloca na ala dos internacionalistas, que eram oposição aos social-patriotas, que defendiam a classe trabalhadora, os social-patriotas defendiam que a classe trabalhadora tinha que estar junto com a burguesia nacional na guerra. Sim, Cássia, inclusive as discussões sobre a guerra e a posição bolchevique levada adiante pelo Lenin, né, que era de transformar a guerra imperialista em guerra civil, né, ou seja, em revolução, foi o que fez a Kollontai abandonar o menchevismo. E nessa conferência de Zimmerwald, onde foi discutido tudo isso, né, ela diretamente acompanha a posição dos bolcheviques. Isso. E em 1915, ela rompe com os mencheviques e passa a compor a fração bolchevique, junto com Lenin, com quem ela começa a trocar muita correspondência, porque, na verdade, considerava que eles foram os mais consistentes contra o social-patriotismo. A diferença dela com os bolcheviques antes era porque ela dizia que começou a compor a fração menchevique em 1908, porque os bolcheviques tinham uma posição hostil contra o parlamento russo, a Duma, né? Que ela chamava de pseudo-parlamento. Um parlamento convocado pelo czar para pacificar os espíritos revoltosos que tinham se desenvolvido da primeira Revolução Russa em 1905. Ela só vai voltar para a Rússia em março de 1917, chegando do exílio dos Estados Unidos, onde, inclusive, gente, tinha vários camaradas do partido, incluindo Trotsky. É lá que eles batalhavam pela construção de uma nova organização internacional para superar a social-democracia patriota. E aí, em março de 1917, ela volta para solo russo na estação de Torneu. Ela conta que tinha um clima festivo reinando entre os amigos deles da política, mas que ela sabia que a derrubada do czar, na verdade, significava só o começo de eventos ainda mais importantes, das lutas sociais ainda mais decisivas e difíceis na Rússia. 4 meses depois, também em Torneu, ela vai ser presa pelo Kerensky, pelo governo provisório, porque foi tida como uma perigosa bolchevique. Justamente isso que a Cássia falou, né? A Kollontai, ela volta do exílio para a Rússia em 1917, lá por volta de março, logo depois das greves e dos inúmeros levantes de fevereiro, que inclusive contaram com uma massiva participação feminina, de operárias mulheres que estavam recém-inseridas no mundo do trabalho, né, com jornadas exaustivas, e que, na verdade, tinham menos direitos do que os já exploradíssimos operários homens. Inclusive, sobre isso, a Kollontai ela elaborou diversos textos sobre a feminização do trabalho e como isso foi um elemento bastante importante para o protagonismo feminino.
que se deu ao longo desse ano de 1917. E, bom, aí é isso, né? A Kollontai retornou para a Rússia antes do próprio Lenin, que voltou em abril, e mesmo com esse grande dirigente revolucionário russo longe, a Kollontai defendeu junto com ele o duplo poder, que significam os soviets, né? Reconhecendo como era um embrião de um governo revolucionário. E ela foi a primeira mulher eleita para o Comitê Executivo dos Soviets de Petrogrado, e quando Stalin propôs apoiar o governo provisório de Kerensky, uma minoria de operários metalúrgicos apoiados pela Kollontai resistiram a essa proposta. Ela foi eleita para o Comitê Central do Partido Bolchevique também nesse ano de 1917, defendendo a insurreição armada junto com Lenin e com outros revolucionários bolcheviques. O jornal Bolshevik Pravda fez várias publicações sobre as mulheres, e muito por causa de uma influência e de um trabalho da Kollontai, que sempre justamente defendeu a importância da organização, da formação política das mulheres, né? Em maio de 1917, inclusive, o jornal Rabotnitsa, que em português seria A Mulher Trabalhadora, voltou a ser publicado, porque ele tinha sido suprimido em 1914 pelo governo, logo antes da Primeira Guerra Mundial. E o Rabotnitsa contava com importantes revolucionárias como editoras, e tinha o objetivo justamente de chegar a milhares com o programa bolchevique e a sua articulação com as demandas das mulheres trabalhadoras. O jornal ele era distribuído pelas bolcheviques nas portas das fábricas, e tanto o Rabotnitsa como também o Pravda foram fundamentais para organizar os movimentos de trabalhadores e também das mulheres ao longo desse ano de 1917. Um exemplo disso é, na verdade, a primeira greve contra o governo provisório de Kerensky, que foi encabeçada por mais de 3.000 lavadeiras. E que a Kollontai atuou justamente na intermediação entre essa greve e o partido, levantando fundos para a mobilização e garantindo que o Pravda fosse porta-voz e divulgasse as suas demandas. A Kollontai, ela sempre defendeu a importância da formação teórica das mulheres, que justamente por conta da opressão e da exploração ficaram historicamente marginalizadas das grandes discussões, né? Tratando desde temas como o casamento, a maternidade, a sexualidade, mas também sobre a divisão sexual do trabalho, sobre as tarefas preparatórias para a Revolução de Outubro e o papel fundamental que as mulheres poderiam cumprir, a Kollontai ela organizou grupos de mulheres para discutir as grandes ideias marxistas, para também trabalhar na campanha eleitoral da Assembleia Constituinte e, enfim, dentre outras iniciativas aí nesse ano. Junto com as suas camaradas bolcheviques, ela foi parte de preparar a Conferência de Mulheres de Petrogrado, que aconteceu em novembro de 1917, que contou com 500 delegadas representando mais de 8.000 mulheres e que justamente organizou a convocação do Congresso de Mulheres Trabalhadoras de toda a Rússia, que foi acontecer no ano seguinte, em 1918, e que a Kollontai esteve na linha de frente da sua organização, defendendo a criação de comissões especiais do Partido Bolchevique de agitação e propaganda entre mulheres, que depois ficou conhecido como Zenotdel. Agora, gente, pasmem com isso, porque grande parte dessas ações e todas essas iniciativas ao longo de 1917, a Kollontai realizou com uma importante limitação, como a Cássia contou no finalzinho da fala dela, né? Que depois de voltar do exílio em fevereiro, a Kollontai ela foi acusada de espionagem por Kerensky e por isso ela ficou meses em prisão domiciliar. E, bom, com a tomada do poder em outubro de 1917, os bolcheviques instauraram um programa de libertação das mulheres, que na verdade pode ser sintetizado em 4 pontos fundamentais. O primeiro é sobre a união livre, o segundo sobre independência financeira, o terceiro sobre a socialização das tarefas domésticas e, por fim, o quarto sobre o definhamento da família. O primeiro Conselho dos Comissários do Povo contou com a presença da Kollontai à frente do Ministério de Assistência Pública, sendo ela, então, a primeira mulher no mundo a ocupar um cargo compatível ao de ministra, né? E através desses órgãos, e ainda em 1917, foram decretadas diversas leis de igualdade entre homens e mulheres. E todas essas medidas eram de transição, né? Na verdade, todas as leis eram consideradas insuficientes, porque, como dito tanto pelo Lenin como também pela Kollontai, a igualdade perante a lei não era a igualdade perante a vida. Sim, Lara, com certeza. E na verdade, quando ela esteve à frente do Ministério de Assistência Pública, a Kollontai ela foi uma das principais implementadoras das reformas na legislação sobre a mulher e a família.
defendendo aí a livre escolha de profissão, igualdade salarial entre homens e mulheres, garantia de empregos pelo Estado, proibição de demissão das gestantes, direito ao divórcio ágil e simplificado, além do decreto que legalizou o aborto pela primeira vez no mundo, que foi redigido pela própria Kollontai. Né? Essa lei que legalizava o aborto seguro e gratuito na Rússia foi aprovado em 1920, há exatos 100 anos atrás, logo depois do término da Guerra Civil no país. Eu vou ler aqui um trechinho desse decreto, é interessante para a gente ver, foi a Kollontai quem escreveu. Abre aspas. No transcurso das últimas décadas, o número de mulheres que resolveram interromper sua gravidez aumentou sem parar, tanto no Ocidente como em nosso país. A legislação dos demais países considera o aborto como um crime e o reprime. Estas medidas de repressão, longe de haver provocado resultados positivos, apenas conseguiram tornar a operação ilegal e entregar as mulheres aos abortadores com sede de lucro e incompetentes. Até então, 50% das mulheres tiveram infecções e 4% morreram. O governo dos operários e camponeses analisa o problema desde um ponto de vista social. Quando o sistema socialista se tenha reforçado, programará a luta contra este mal mediante campanhas de agitação e de informação. Mas enquanto os costumes morais herdados do passado e as difíceis condições econômicas obriguem a que uma parte das mulheres abortem, a Comissária do Povo para a Saúde toma as seguintes decisões. 1. As intervenções de gravidez devem ser feitas gratuitamente em hospitais públicos e nas melhores condições de higiene. 2. Não podem ser dirigidas senão por médicos. 3. O médico que buscar lucrar em seu consultório privado será perseguido pela lei. Fecha aspas. É bem impressionante isso, né? Pensando como hoje o debate sobre o aborto é tratado no Brasil e em vários países, né? Aqui, com o bolsonarismo querendo nos tirar até mesmo a possibilidade de fazer aborto nos casos permitidos por lei, como é o caso de estupro, né? Um grande absurdo. Uma outra questão interessante também para comentar, aí no marco de todas essas mudanças que a Kollontai teve à frente, é que depois da implementação, em 1918, do Código da Família, da Tutela e do Casamento, a Kollontai se casou pela segunda vez, né? Agora, a partir desse novo código, com um camarada 17 anos mais novo, que era marinheiro de uma frota do Báltico, enfim, né? Aí também sofrendo todo tipo de preconceito, né? Por causa da diferença de idade. E depois de 4 anos, ela se separa e aí ela vai declarar o seguinte: não sou a esposa que você necessita, sou um indivíduo antes que uma mulher. Né, que também é uma forma bem forte dela expressar aí todo o seu repúdio a essa maneira opressiva com a qual o casamento impunha, né, para a vida das mulheres. Muito forte essa frase dela mesmo. Nossa, muito forte. E são questões muito básicas, inclusive, né, tipo, para a emancipação, para o início da emancipação da mulher, assim, tipo, direito ao aborto e direito ao divórcio, inclusive. Em 1907, ela escreve, né, Os Fundamentos Sociais da Questão Feminina, que é a sua primeira obra de peso sobre gênero, e é ali que ela dá início para debater uma linha de cunho marxista muito forte pela emancipação da mulher. Em debate polêmico com as sufragistas, mas também disputando para que o Partido Russo incorporasse um programa de gênero, colocando que as mulheres só podem se tornar verdadeiramente livres e iguais apenas em um mundo organizado por novas linhas sociais e de produção. Isso é uma citação dela. É uma obra marcada pela sua luta pela abolição da escravidão das mulheres trabalhadoras, numa dialética entre trabalhar pela libertação total da mulher, mas também pela igualdade de direitos ainda nos marcos do capitalismo. E ela debate, em suas próprias palavras, sobre a luta pela independência econômica, o casamento e o problema familiar, e a luta por direitos políticos. Essa obra vai ser base depois para a aplicação das leis de libertação feminina da Revolução Russa, segundo ela. E ainda sobre as obras da Kollontai, em 1915, ela escreveu Quem Precisa da Guerra?, que foi um marco internacionalista dela na batalha contra o social-patriotismo. Em 1918, ela escreveu As Mulheres Trabalhadoras e A Nova Mulher e a Moral Sexual, que é uma obra muito importante dela. Em 1921, ela escreveu A Prostituição e as Maneiras de Combatê-la, O Trabalho Feminino no Desenvolvimento da Economia, A Família e o Estado Socialista, Mulheres Militantes nos dias da Grande Revolução de Outubro.
Alguns dos seus textos, bastante centrais para entender a Kollontai e a sua contribuição, sua grande contribuição, eles foram publicados pela Centelha Cultural, que é uma editora parceira das edições Iskra. Um deles é As Relações Sexuais e a Luta de Classes, de 1911, que é um dos meus preferidos, inclusive. Ela analisa as bases da moderna solidão, né, e do mal-estar psíquico em relação à opressão de gênero machista que isola a mulher, que enclausura a mulher com base nas determinações sociais e econômicas do capitalismo. Tem também, na verdade, um livro dela chamado A Revolução no Cotidiano e nos Costumes, que nesse livro da Centelha tem 3 textos da Kollontai sobre gênero, família e relações afetivas e casamento nos marcos do capitalismo, mas também nos primeiros anos da Revolução Russa. E os 2 principais são A Revolução na Vida Cotidiana e A Revolução nos Costumes, que são conferências da Kollontai para mulheres ativistas da Revolução Russa. E nessas conferências, ela já analisa experiências daqueles primeiros anos, de sofrimento feminino, inclusive, da Guerra Civil, por exemplo, mas das medidas tomadas pelo Estado Soviético em prol das mulheres, das crianças. Como parte, né, do Estado Soviético, é que a Kollontai debate a importância, o significado e as perspectivas de medidas de gênero tomadas pelo Estado. Também tem um texto dela de 1920, que chama Família e o Comunismo. Nesse texto, a Kollontai vai tratar de questões tipo como entender, em bases objetivas e subjetivas, o problema da libertação da mulher. Qual a natureza e as causas históricas da profunda crise da atual família como a gente conhece hoje? Como pode ser superada a atual situação da família tradicional, onde a mulher trabalhadora sofre opressão de dupla jornada de trabalho fora de casa e no lar? E também, por outro lado, uma pergunta, né? Pode a mulher se emancipar? Como mulher, sem uma completa revolução nas relações sociais e nas relações sexuais? Muito, muito boas essas perguntas, né, que a Kollontai faz e todas as elaborações teóricas que ela vai fazendo mesmo são bem fortes, são grandes contribuições mesmo. Inclusive, esses livros que a Cássia citou agora demonstram justamente como a Kollontai, ao longo de toda a sua vida, da trajetória política, foi fundamental para desenvolver sobre essa questão de gênero, sob uma ótica marxista e revolucionária, né? Ela desenvolveu ideias sobre o casamento, as relações amorosas e sexuais, a maternidade, que, enfim, a Cássia foi citando aí, inclusive, nos textos, que são temas que eram e ainda são, né, candentes para as mulheres ao longo da história da humanidade, relacionando com uma maestria única tudo isso com o marxismo e demonstrando como a reorganização da sociedade depois de uma revolução socialista inclui transformações no modo de vida, de amor e da família. Então, a Kollontai, ela defendia que as relações sociais são marcadas pela história. Então, por causa disso, o amor não poderia ser considerado um sentimento eterno e imutável, mas justamente uma construção histórica que foi se transformando drasticamente com o tempo. E em várias obras, muito citadas pela Cássia agora, inclusive, a Kollontai aponta como ao longo da história o amor foi usado para organizar a sociedade segundo os interesses da classe dominante do período. Em 1918, ela escreveu A Nova Mulher e a Moral Sexual, né, que a Cássia comentou agora há pouco. Essa foi uma das suas principais e uma das suas primeiras obras que reflete sobre esse tema da sexualidade da mulher e das relações amorosas em 1918, né, logo depois da Revolução de Outubro, que justamente deu início a inúmeras transformações profundas na sociedade e no pensamento. E nesta obra, ela discute essa nova mulher, que seria uma mulher moderna, que teria surgido com o capitalismo, nascida do ruído das máquinas, né? Ela mostra como as mudanças nas relações de produção, o aumento da força produtiva feminina assalariada, que justamente fez surgir mudanças no aspecto psicológico da mulher. E é partindo das reflexões sobre a mulher na sociedade capitalista e defendendo a sua libertação em todos os aspectos que a Kollontai discorre sobre as relações amorosas e sexuais que aprisionam as mulheres, subjugando-as, né, às vontades dos homens e da classe dominante. Então, justamente partindo da ideia de que o amor e as relações sociais são construções históricas, a Kollontai demonstra como a forma de organização familiar atual é funcional ao modo de produção que a gente vive, né, o capitalismo. E por isso, para ela e para todos os bolcheviques, a questão do amor e da libertação das mulheres eram e são questões centrais de uma revolução socialista. Como eu disse antes, logo que aconteceu a Revolução de Outubro de 1917, a legislação sobre o direito das mulheres avançou bastante. O Estado começou a tomar para si o trabalho não remunerado das mulheres, através de restaurantes, lavanderias e creches públicas, tirando justamente a mulher do papel exclusivo de dona de casa e mãe. Então, enfim, a Diana também comentou sobre decretos que foram
sendo feitos aí pós-Revolução de Outubro. E segundo as ideias da Kollontai, o fim da família como uma unidade social e econômica será a base do chamado amor livre, em que justamente as pessoas poderão entrar e sair de relacionamento segundo a sua vontade e que não vai existir dependência econômica que prende principalmente as mulheres nos relacionamentos. Ela dizia que somente com o fim das sociedades divididas em classes, uma sociedade sem opressão, é que seria possível um amor mediado apenas pelo amor, pela coletividade, o chamado amor-camaradagem, que justamente não existe a ideia de posse privada. E aí, segundo ela, eu vou citar aqui um trecho da própria Kollontai, abre aspas, a nova sociedade comunista está sendo construída com base no princípio de camaradagem e solidariedade. Solidariedade não é apenas uma consciência de interesses em comum. Depende também dos laços intelectuais e emocionais que ligam os membros do coletivo. Para que um sistema social seja construído sobre solidariedade e cooperação, é essencial que as pessoas sejam capazes de amar e se emocionar. Todas essas emoções vêm de apenas uma fonte. Elas são aspectos do amor, não no estreito sentido sexual, mas no sentido amplo da palavra. Fecha aspas. Acho muito bonito esse trecho, muito forte também, né? Ai, é mesmo. Muito lindo esse trecho. Muito lindo mesmo. E, bom, ainda que ela acabasse reproduzindo uma certa heteronormatividade da época, né, a Kollontai revolucionou todo o debate sobre o tema do amor, da sexualidade, da libertação da mulher. Então, justamente partindo da ideia de que depois da tomada do poder tem todo um processo de profunda transformação em todos os âmbitos, inclusive da sociedade, na economia, organização política, administração, nos costumes, na cultura, que na verdade tem a ver com o que o Trotsky desenvolve na teoria da revolução permanente, o amor, as formas de se relacionar e de sentir também são aspectos importantes na construção de uma sociedade comunista. Eu acho que esse debate é um legado muito importante da Kollontai e resgatar isso agora, no momento do governo Bolsonaro, né, que nem a Diana comentou também, de ideias conservadoras sobre a mulher, sobre o seu espaço e papel na sociedade, em que se persegue e chama de assassino uma menina de 10 anos que recorreu ao aborto depois de anos sendo estuprada pelo próprio tio, né? É bastante importante resgatar esse debate, esse legado. Realmente, acho que a gente tem que resgatar as obras da Kollontai sobre esse tema e nos inspirar no que os trabalhadores e os revolucionários russos fizeram há mais de 100 anos atrás, avançando nos direitos, nos costumes e na libertação sexual e no amor da mulher e da humanidade como um todo, né? Sim, com certeza. E assim, sem dúvida, né, a Kollontai ela foi uma grande dirigente que aportou muito fortemente sobre a necessidade de construir novas relações humanas, né? A Revolução Russa foi um grande ensaio disso. A Cássia e a Lara mostraram aí vários exemplos, tanto de elaboração, né, da Kollontai, como de batalhas concretas. Isso ainda é uma coisa bastante atual, né? Porque a sexualidade, ela ainda é uma coisa bastante domesticada, né? Ou ela vira um produto, ou é transformada em algo, às vezes, inalcançável para a maior parte das trabalhadoras e jovens precárias que não tem tempo para nada. E, ao mesmo tempo, segue sendo um tabu, né? Enfim, o que eu gosto mais dessa discussão é a ideia de que a revolução debate esse tipo de coisa, né? Que os bolcheviques, inclusive, ficaram horas polemizando sobre o amor livre, escrevendo atas sobre esse debate, pensando como é que ia ser o amor se não tivesse capitalismo, né? São coisas bem disruptivas com o que a gente vê hoje, né? O peso que tem os ciúmes nas relações, o peso que tem as próprias relações amorosas na vida das pessoas, particularmente das mulheres, né? Eu acho que, enfim, é necessário a gente ter clareza de que a estrutura patriarcal no capitalismo, ela pesa muito fortemente sobre as mulheres, porque também esses assuntos da vida privada cobram um preço maior para os setores oprimidos, né? E é por isso também, na minha visão, que a gente vê menos mulheres dirigentes do que homens dirigentes, inclusive nas organizações de esquerda em geral, né? Onde o tema de gênero não necessariamente é um valor intrínseco, mas sim um departamento ou algo muito genérico, que não necessariamente merece ser teorizado, né? A gente batalha por uma outra tradição nesse sentido, e esse podcast é, inclusive, uma contribuição para isso. Mas, enfim, a Kollontai, ela deu muita ênfase nesse tema, né? A sua ideia de amor, camaradagem, a vontade de acabar com o tabu da sexualidade, tudo isso era muito forte nela. Como ela dizia, inclusive,
vou aqui também citar um trechinho dela, ela falava o seguinte: além do extremo individualismo, defeito fundamental da psicologia da época atual, de um egocentrismo cultuado, a crise sexual se agrava muito por outros dois fatores da psicologia contemporânea: a ideia do direito à propriedade de um ser por outro e o preconceito secular pela desigualdade entre os sexos em todas as esferas da vida, inclusive a sexual. Isso ela escreveu em 1911. Então, a gente pode concluir que todo esse período que a Lara e a Cássia já explicaram aqui foram de inúmeras contribuições da Kollontai. Ao mesmo tempo, gente, é preciso também a gente analisar o momento em que a Revolução Russa se enfrenta com uma das suas maiores crises, né, diante dos ataques imperialistas e do que é chamado de comunismo de guerra, quando a pobreza e a fome eram perigos reais que poderiam corroer a revolução por dentro. Tipo, a guerra estava acabando com a indústria e, por essa via, acabando com a classe operária, né? Era uma classe que estava sendo aí dizimada pela guerra civil e pela fome, então os operários estavam voltando para o campo atrás de comida. Essa era a situação, né? E nesse momento o Partido Bolchevique passa a implementar a nova política econômica, que é conhecida como NEP, que consistia basicamente em substituir o comunismo de guerra pela restauração de elementos de propriedade privada no campo e permitir a venda da produção, né? O que ficou conhecido como um passo atrás para dar 2 passos à frente, né? Buscando aí ganhar tempo até a nova onda revolucionária internacional. A Kollontai, ela foi contra essa política e conformou a oposição operária, que foi definida pelo Lenin como um grupo sindicalista e anarquista, porque na prática não propunham nada de muito concreto para lidar com a situação e defender a revolução. Um pouco antes da morte do Lenin, em 1924, a Kollontai ela vai se integrar ao corpo diplomático da União Soviética, sendo aí a primeira mulher embaixadora da história, e vai exercer o seu cargo na Noruega, Suécia e no México. Isso afastou ela do centro das polêmicas mais duras no Partido Bolchevique, mas também livrou ela do risco de deportação e morte, que os seus companheiros estavam sofrendo, inclusive o Slivinov, que era inclusive o principal parceiro dela nessa oposição operária que ela tinha criado aí contra a NEP, e ele inclusive terminou executado pelo stalinismo. E até a sua morte, em 9 de março de 1952, a Kollontai permaneceu no exterior. Inclusive, ela foi acusada de um certo aburguesamento, né? E, de fato, ela passou a viver muito bem em lugares luxuosos. Isso se expressa no documentário sobre ela chamado Tempos que Sempre Estarão Conosco. E, gente, eu não sei onde achar esse documentário, simplesmente não sei, porque eu mesma não conhecia, eu conheci esse documentário e assisti ele, porque eu fui convidada pelo Sinusp em 2017 para falar sobre a Kollontai, esse documentário, enfim. Então, desculpem aí pela falta de referência, mas aí nesse documentário expressa também essa questão do certo aburguesamento da Kollontai. Mas, enfim, como a gente já expressou no episódio especial sobre o stalinismo significou um retrocesso muito grande nas principais medidas tomadas pela própria Kollontai, né, na Revolução Russa, né? Foi proibido o aborto e o divórcio, começou a se exaltar a ideia de um retorno ao lar, e inclusive a exaltação das mulheres que tivessem mais de 10 filhos, né, que aí ganhariam uma medalha de mãe heróica, né, uma coisa ridícula, né, digamos assim. Enfim, todo o contrário das ideias libertárias do começo da Revolução. E, inclusive, da própria Kollontai. E a questão é que, nesse tempo todo, aí, a Kollontai ela não falou nada sobre o stalinismo, né? Por isso fica uma interrogante em relação à posição da Kollontai. Tudo isso, vocês podem ver muito bom artigo sobre a Alexandra Kollontai, um artigo da Andrea Datri no livro Lutadoras, Histórias de Mulheres que Fizeram História. Nesse artigo, a Andrea ela vai fazer algumas perguntas. Ela questiona o seguinte: quanto houve de desconhecimento sobre o que acontecia com o Estado operário sobre o domínio do Stalin? Quanto de desmoralização, ceticismo e cansaço impediram Alexandra Kollontai de batalhar pelas suas convicções, né? Em 1932, quando ela foi embaixadora da Suécia, sob as ordens do Stalin, ela chegou inclusive a negar o visto para o Trotsky se exilar.
E essa atitude, o seu silêncio sobre o stalinismo, também marcaram o final da sua vida, né? Então, a gente que está aqui homenageando a Kollontai por toda a sua trajetória, a gente não pode deixar de apontar esses elementos críticos do final da sua vida, né? Obviamente, isso não apaga a sua trajetória, em particular o seu pensamento audaz sobre as novas formas de relações humanas, né, liberadas da opressão capitalista, né, por imaginar, inclusive, novos vínculos igualitários entre os seres humanos, né? A gente continuará considerando isso fundamental e por isso que a nossa batalha não é somente pelo pão, mas também pelas rosas. Que episódio, minha gente! Muito obrigada, Lara. Obrigada a vocês, gente. Maior prazer falar da Kollontai aqui. Obrigada também a Cássia. Que massa, gente. Muito da hora. Valeu também. Obrigada mesmo às duas companheiras. Muito bom. É um grande aporte para o nosso podcast Feminismo e Marxismo. Mas de uma coisa não há dúvida. Sob o comunismo, toda a dependência das mulheres aos homens e todos os elementos de calculismo material encontrados no casamento moderno serão ausentes. É isso. Até a próxima, gente. Curtam e compartilhem.